O que você acredita sobre a maconha pode estar te pregando uma peça e, pior ainda, pode estar te afastando de si mesmo durante anos. Nos venderam duas versões convenientes: ou é remédio, ou é vício, ou é sagrada, ou é pecado. Rótulos rápidos para não pensar demais. Mas, e se tudo isso fosse só barulho? E se a verdadeira função dessa planta fosse muito mais incômoda e muito mais poderosa? Do que qualquer discurso, seja proibicionista ou a favor, ousa dizer em voz alta? Porque a verdade não é bonita. A cannabis não vem para te relaxar, ela vem para te refletir. É um espelho sem filtros, sem retoques, sem mentiras. Não te mostra o que você quer ver, te mostra o que você vem evitando há anos. Dor guardada, lembranças enterradas, verdades sufocadas sob telas, notificações e uma mente sempre acelerada. Por isso, em muitas culturas antigas, essa planta não era para qualquer um, não era lazer, era um rito, uma prova. Um portal reservado para quem estava disposto a perder algo no caminho. Normalmente, o ego hoje acende um baseado enquanto mexe no celular e toca uma playlist automática, um ritual ancestral transformado em passatempo de 5 minutos. O THC não mudou, fomos nós que mudamos? Quando se perde a reverência, surge o desordem. E não, este não é mais um vídeo sobre vibrar alto, nem abrir chakras com frases bonitas. Isso é uma descida ao que essa planta realmente desperta. Dentro de você, ela pode sim curar, mas também pode abrir portas que você não sabe fechar depois. Porque a verdade não cabe em uma frase de camiseta. A cannabis não te dá visões místicas, ela te devolve a você mesmo. Esse é o ponto que quase ninguém quer tocar. Não cria nada novo, amplifica, aumenta o volume do que já estava ali. Por isso, em alguns ativa a ansiedade, paranoia ou aquela sensação incômoda de estar sendo observado. Não é a variedade, não é a dose, é o reflexo. Carl Jung chamava isso de sombra. Todo lo que reprimiste. E não é simples. O inconsciente vem à tona. E ao contrário do que se vende nas redes, isso não é suave nem amoroso, é um choque, um cara a cara, um conflito interno. As verdades profundas não chegam embrulhadas em mantras, chegam cruas, às vezes sem anestesia. Por isso, em tradições místicas e ocultistas, essa planta era usada com disciplina, jejum, silêncio, meditação, purificação. Tudo isso antes da primeira tragada, porque eles sabiam de algo que hoje se ignora. A mente precisa de estabilidade para expandir. Sem preparação, o que poderia ser uma viagem se transforma em um labirinto, e entrar em um labirinto sem mapa nem intenção clara tem um final previsível. Mas a cultura moderna, viciada em dopamina, pegou um espelho e o transformou em um brinquedo. A cannabis é usada para relaxar, escapar, esquecer de si mesmo? O problema é que a planta joga com regras mais antigas. Ela ignora sua música e desculpas, respondendo ao que você é por dentro. E se houver caos, ela não apaga, ela ilumina, acende todas as luzes de uma casa emocional que você passou anos evitando percorrer. O desconforto não é um erro, é informação. O chamado bad trip muitas vezes é um reajuste interno, a ilusão caindo à força, e se despertar dói, quebra estruturas e desmonta certezas. Mas se você só buscava calma, isso parece um colapso. Aí está o erro: confundir enfrentar-se com fracassar. Hoje, a ciência começa a confirmar o que os xamãs já sabiam. Estudos neurológicos mostram que a cannabis ativa fortemente o sistema límbico, o centro das emoções, das memórias e da percepção. E quando há traumas não resolvidos, esse sistema entra em alerta. Por isso surge o medo, o coração acelera e você sente que alguém está te observando. E não é algo externo, é uma parte de você, olhando para você sem máscaras. Pela primeira vez, espiritualmente, isso é poderoso. A planta não cria monstros, revela os que já estavam aí e o que se vê pode ser curado. Se houver coragem para olhar o que o ego escondeu durante anos, debaixo do tapete das distrações modernas.
A pergunta não é por que me sinto assim quando fumo. A verdadeira pergunta é o que foi ativado dentro de mim. A resposta quase nunca está no THC, está no estado interno que ficou exposto. A cannabis diminui os filtros do ego e o que emerge é exatamente aquilo que há tempos estava pedindo para ser visto. Tristeza, raiva, até mesmo um chamado espiritual que você vem silenciando há tempos. Em tradições como a Sufi, substâncias como o haxixe não eram para qualquer pessoa, nem para qualquer momento. Eram reservadas para atos devocionais, porque só um coração rendido pode sustentar a verdade sem sair correndo. E aqui vem a pergunta incômoda: e se essa ansiedade não fosse um erro químico, mas sim a sua alma, pedindo socorro aos gritos? A cannabis foi durante séculos uma oferenda aos deuses, A cannabis, séculos, uma oferenda aos deuses. Agora é vendida em balcões com nomes que parecem de sorvete gourmet. A falha não está na planta, está no que fizemos com ela. O sagrado secou até se tornar. Nas tradições antigas, a cannabis era tratada com respeito. No hinduísmo, era ligada a Shiva, o destruidor da ilusão, o arquétipo da transformação. Seus devotos não fumavam para se divertir, fumavam para morrer simbolicamente, morrer para o ego, para os impulsos automáticos, para a identidade fabricada. Cada inalação era entrega, cada exalação soltando a fumaça era uma prece, não entretenimento. No sufismo, o uso do haxixe sempre foi polêmico, e não por acaso os mestres sabiam que o êxtase pode se tornar um atalho enganoso. O Rumi alertava claramente: nem todo arrepio é iluminação, mas chegou a modernidade com sua urgência e sua fome de estímulos, e tudo isso se perdeu. O que antes exigia preparação, hoje se compra em segundos. A planta, que pedia silêncio, agora luta contra notificações, assim se transformou em via de escape, e nessa troca perdemos algo essencial. A compreensão de que a cannabis nunca foi para te fazer sentir bem, mas sim para te fazer enxergar por inteiro até mesmo aquilo que você não gosta de olhar. Sem ritual, a planta perde seu eixo, e quando ela perde seu eixo, você também perde, porque o ritual não é teatro espiritual, é alinhamento interno, é dizer: estou presente, estou disposto, não vou olhar para o outro lado. Esse estado muda tudo. Por isso, em cerimônias indígenas, nenhuma planta de poder é consumida sem guia, sem círculo ou sem uma intenção clara. Os povos originários sabiam disso e ainda sabem. Abrir portas da percepção sem preparação é como entrar em um templo todo sujo de lama. E hoje fazemos exatamente o contrário. Cannabis com glitter, marketing de só boas vibrações e gurus do Instagram vendendo iluminação instantânea, expresso entre uma tragada e outra. Parece ridículo, mas é revelador. A espiritualidade virou estética e a planta, que exige verdade e compromisso, foi capturada por um sistema que foge de ambas as coisas. O ritual desapareceu porque exige o que mais incomoda: tempo, paciência, silêncio, desconforto. Te obriga a parar, a respirar, a organizar a mente, a ouvir o corpo, a encarar a alma. Tudo isso é pouco rentável em um mundo viciado em distração, então trocamos o sagrado pelo prático. E quando o ritual morre e a experiência se torna espetáculo sem âncora, você navega à deriva e muitos nem sequer percebem que estão se afogando na própria fumaça. A pergunta final é direta: você está pronto para ver a verdade? E se esse vazio, depois de fumar, não fosse culpa da planta, mas sim do espaço interior que você não construiu antes de usá-la? Nem tudo que brilha é luz, nem todo insight é sabedoria. Sim, a maconha pode abrir a percepção, pode aguçar a sensibilidade, diluir as fronteiras do ego e tocar o transcendente. Mas isso é só o começo. Mas aqui está a armadilha que quase ninguém vê: acreditar que sentir intensamente é o mesmo que se transformar de verdade. É aí que nasce a inflação espiritual, ego inflado, mas com incenso por cima.
Você fuma, se sente conectado com tudo, a música parece falar com você, as palavras fluem, as ideias parecem profundas, quase cósmicas. Por um momento tudo faz sentido e depois o efeito passa. E o que sobra? O mesmo de sempre, os mesmos hábitos, os mesmos conflitos, as mesmas feridas. Só que agora, com a sensação enganosa de estar desperto. É como pintar as rachaduras de uma parede e jurar que o prédio não vai mais cair. Esse erro não é novo. Nas tradições ocultistas, chamavam de falsa luz, uma percepção elevada, sem raízes. Os cabalistas falavam do hot, o brilho mental separado da verdade vivida no hermetismo. É o fogo que queima, mas não ilumina. Os nomes mudam, o aviso é o mesmo. O êxtase não é a meta, é apenas um começo e bastante perigoso. Se não houver integração. A cannabis pode desencadear algo, sim, mas desencadear não é sustentar. O trabalho real começa ao trazer essa visão para a prática, em suas escolhas, na forma como escuta e ama, mesmo sem ser observado. Sem isso, o insight vira decoração espiritual, algo que se exibe em conversas, em frases bonitas, nas redes sociais, muito discurso, zero transformação e o ego se destaca. Aprende rápido, veste roupas espirituais, repete conceitos, cita mestres, defende causas elevadas. Posta fotos muito conscientes, mas por dentro continua funcionando, a partir do mesmo medo, da mesma necessidade de controle, da mesma fuga do vazio. Nesse ponto, a cannabis deixa de ser uma ferramenta e se torna um palco, um lugar onde você encena o despertar sem precisar vivê-lo. Isso é comum entre usuários frequentes, que tratam a planta como passe VIP. Há momentos de clareza que nunca são aplicados. Escrevem diários eternos, criam teorias brilhantes e detectam padrões onde antes havia apenas ruído, mas reagem do mesmo jeito, se sabotam do mesmo jeito, sofrem do mesmo jeito. E quanto mais refinada é a percepção sem ação, maior é o perigo, porque agora o ego se sente evoluído. Jung alertava sobre algo parecido. Existem portas que só deveriam ser abertas a partir do silêncio, porque aquilo que chega sem esforço pode ir embora sem aviso. E quando vai embora, resta apenas uma coisa, o impulso de repetir a experiência. Não por sabedoria, mas por fome de sensação. O problema não é a planta, é usá-la para encobrir o que precisa ser enfrentado. A psicologia transpessoal chama isso de bypass espiritual. Práticas e estados elevados usados para evitar a dor real, o trauma e as... Es escapismo, pero con vocabulario. A equação biológica clássica. Outros na segmentação com olhar de esquema, o siderógeno, guardas, secastro, generosidade e a pretensão. Pero no integran. Y la sensibilidad sin prisão, instabilidade. A emoção sem discernimento se torna fantasia. A espiritualidade sem humildade se torna teatro. A pergunta é direta. Você está vivendo a verdade ou apenas interpretando uma versão bonita dela? E se esse despertar que você sente não for nada além de outra máscara, mais elegante, mais sofisticada, mas ainda assim uma máscara? No final, nunca esteve em dúvida se a planta tem poder. A verdadeira pergunta é, quem é você quando se aproxima dela? Porque a cannabis usada com intenção pode ser um farol na mente, mas um farol não te diz para onde ir. Só ilumina e sem direção, até a luz mais pura pode te deixar cego. Por isso, em todas as tradições que respeitavam essa planta, havia algo em comum na preparação. Nada era feito ao acaso. Os mestres sabiam que expandir os sentidos sem antes estabilizar o interior era como fazer explodir um trovão dentro de uma taça de cristal. A estrutura não aguenta. Antes da primeira tragada havia jejum, respiração, canto, oração, abstinência. Não por superstição, mas por compreensão profunda. O estado interno define a experiência. Um coração claro encontra visão, um coração agitado encontra caos. O uso espiritual da cannabis não começa quando se acende o fogo, começa muito antes.
Começa quando você faz a pergunta incômoda e honesta: por que estou fazendo isso? Estou buscando a verdade ou estou fugindo de mim mesmo? Quero me expandir ou só me anestesiar por um tempo? Porque não existe expansão real. Quando a motivação é fugir, a planta não julga, mas responde, amplifica exatamente de onde você a chama. Se você se aproxima com pressa, vazio ou confusão, é exatamente isso que volta multiplicado. Por isso, tantos mestres falam do campo limpo, um espaço onde a experiência possa se sustentar sem te quebrar. E não se trata apenas do lugar físico, mas também do estado emocional e espiritual de onde você entra. No entanto, se você chegou até aqui, comente isso sem se preocupar, pensar demais. Nem tudo o que você acalma. Sana não é uma frase bonita, é um filtro, se você entende. Este vídeo já cumpriu seu papel e sim, chegar até aqui diz mais sobre você do que sobre mim. Por outro lado, desligar o celular, acender uma vela, limpar o ambiente. Dizer uma intenção em voz alta não é teatro, é uma declaração interna. Estou presente ou estou me escondendo? Isso muda completamente a experiência no reiki, no xamanismo, na meditação profunda. A cannabis sempre foi vista como o que é, poderosa, sim, mas instável. Ela não organiza, ela revela, e o que revela precisa de contenção. Sem ritual, não há estrutura, sem estrutura tudo se dispersa e sem integração toda a visão se perde. Integrar não é entender algo bonito enquanto você está elevado. Integrar é trazer isso para a terra, é transformar percepção em ação. É como você escuta quando alguém te fere, como você responde ao caos, como você ama quando ninguém aplaude. É aí que o que você achou que entendeu é colocado à prova, porque encontrar sentido quando tudo está no lugar é fácil. Viver com sentido quando a vida aperta, isso é outra coisa. É aí que você descobre se foi uma brisa passageira ou uma verdade que veio para ficar. E você? E aí vem algo que quase ninguém se atreve a dizer. Talvez você precise parar. Sim, parar. Às vezes, o uso consciente da cannabis exige a maturidade de deixá-la de lado por um tempo. Para ver se você consegue acessar o silêncio sem ela, a intuição sem ela, a presença sem ela. Porque se ela se torna o único caminho para sentir algo real, talvez tenha deixado de ser uma aliada e passado a ser uma muleta. E nenhuma jornada profunda é feita apoiando-se para sempre. Na Amazônia, na Índia, na Etiópia, na Jamaica, a cannabis sagrada sempre esteve cercada de ritual, não como espetáculo, mas como contenção, disciplina, humildade. Um lembrete claro: abrir portais internos implica responsabilidade. Você está lidando com forças reais. O que entra deixa marca, o que você vê te transforma e o que você não compreende pode te desorientar, te alimentar. A pergunta é simples: você vai continuar romantizando a fumaça ou vai começar a honrar o fogo? Porque só assim a planta deixa de ser uma fuga e se torna uma ferramenta. Só assim ela para de inflar o ego e começa a revelar a alma. E então, se o caminho começa, não pela euforia, mas sim pela sobriedade do despertar. Você está pronto para se lembrar de quem era antes da névoa? Quem você será quando ela sumir? Este vídeo não veio para te tranquilizar, veio para te incomodar? E se você chegou até aqui, talvez seja porque uma parte muito antiga de você ainda lembra que a vida é sagrada. Que cada decisão, até mesmo acender um baseado, pode ser uma fuga ou um encontro. E essa diferença não está na planta, está em você. Lembro da primeira vez que fumei com consciência. Não foi em uma roda de risadas nem distrações. Foi só uma noite em que o silêncio pesava mais do que o ar. Eu tinha limpado o espaço, tinha rezado, sentei para meditar, e o que a planta me mostrou naquela noite não foi bonito. Era eu sem disfarces, todas as máscaras no chão. Chorei, ri, tremi e ali entendi algo fundamental. A cannabis não veio para me distrair, veio para me lembrar. Desde então, aprendi a usar menos e a ouvir mais. E foi ouvindo que entendi que o que despertou naquela noite não podia ficar como uma experiência isolada.
Se algo mudou sua forma de ver a mente, o sucesso que teve a arte do pensamento positivo deixou claro que estamos no caminho certo e agora é hora de elevar o nível. De verdade, se você sente que já não te serve pensar do mesmo jeito, te convido a conhecer o playbook O Poder da Mente Superior. Lá você vai aprender técnicas que durante séculos foram escondidas pela igreja e por sociedades secretas. E faça a si mesmo esta pergunta, sem rodeios. O que você faria se pudesse dirigir o seu destino em vez de apenas reagir a ele? Além disso, você vai receber gratuitamente um áudio de ativação do terceiro olho e um guia prático de manifestação divina, tudo no primeiro link fixado. Hoje, dê esse passo e comece a criar a realidade que você vem imaginando há tempos. Nos vemos do outro lado. E agora, se esse vídeo te tocou de alguma forma, se te fez pensar, duvidar ou até mesmo discordar, faça um favor para mim e para o algoritmo. Insaciável, deixe seu like, comente e se inscreva. Não é para inflar egos nem bancar o guru digital, mas sim para que esse tipo de conteúdo chegue a quem precisa. Precisam de menos enrolação e mais verdade? E sim, eu leio os comentários, então escreva sem filtro, mas antes de sair por aí flutuando, fique mais um segundo. Na tela, você tem 2 vídeos que não são o que parecem. Um pode te fazer repensar tudo o que você chama de cura, e o outro, digamos, bate em portas que muitos preferem não abrir. Você não precisa assisti-los agora, mas eu não deixaria esses portais esperando por muito tempo. Afinal, você já abriu este, por que parar aqui?